chuva caía incessante sobre a pequena cidade de Belmonte, uma comunidade isolada nas montanhas. As ruas estavam vazias e o vento cortante fazia as árvores balançarem de forma ameaçadora, como se dançassem ao som de uma música macabra. Na capela de São Sebastião, as velas tremeluziam e a única luz vinha das chamas que refletiam nas paredes úmidas. O padre Antônio se preparava para a missão mais difícil e assustadora de sua vida. Ele havia ouvido muitos rumores sobre o garoto. Miguel era um menino de 12 anos, aparentemente comum, mas com um olhar vazio e perturbador. Os moradores da cidade começaram a relatar eventos estranhos ao redor da casa da família de Miguel. Animais mortos encontrados na porta, sons de gritos vindos do interior da casa e, o mais assustador de todos, os próprios pais do garoto haviam sido vistos chorando, dizendo que Miguel não era mais o filho deles. Na manhã em que o padre Antônio foi chamado, o clima na cidade estava carregado, como se uma tempestade não fosse apenas meteorológica, mas também espiritual. Ele sabia o que isso significava: um exorcismo. Quando chegou à casa da família de Miguel, o padre sentiu uma presença densa no ar, uma opressão que fazia seu peito apertar e suas mãos suarem. O homem que o recebeu era o pai de Miguel, um homem de aparência cansada e de olhar perdido. Ele parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos dias. "Padre, não sei mais o que fazer", disse o pai com a voz trêmula. "Ele não é mais o meu filho. Eu tentei, mas não consegui impedi-lo. Ele parou, tentando se controlar. Ele não é humano. Não é mais." O padre Antônio entrou na casa. As paredes estavam cobertas de um mofo escuro e o cheiro era insuportável. Um odor metálico, como se algo apodrecesse ali dentro. No final do corredor, a porta do quarto de Miguel estava entreaberta, uma fenda escura, como um portal para o abismo. O garoto estava sentado no centro do quarto, em um canto, com a cabeça baixa. Seus cabelos estavam sujos e suas roupas rasgadas e imundas não pareciam ter sido trocadas há dias. Quando o padre entrou, ele levantou a cabeça lentamente e Antônio sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O olhar de Miguel estava vazio, mas ao mesmo tempo extremamente penetrante. Seus olhos eram como poços sem fundo, negros como a noite mais escura. Não havia vida ali, só maldade. "Você é o padre Antônio, não é?", disse a voz de Miguel, mas não era a voz de uma criança. Era profunda, rouca, distorcida. "Eu sei quem você é. Você vem me desafiar, vem me combater, mas você falhará. Todos falham." O padre sentiu o coração apertar no peito. Ele já havia visto casos de possessão, mas nunca nada tão sombrio e tão puro em sua malícia. "Eu não vim desafiá-lo, Miguel", disse Antônio, tentando manter a calma. "Eu vim em nome de Cristo para libertá-lo deste mal." Miguel sorriu, mas não era um sorriso humano. Seus dentes estavam manchados de algo escuro e sua boca se abriu de forma anormal, como se estivesse se esticando além dos limites naturais. "Cristo? Você acredita que ele pode me salvar?" "Ele não pode salvar ninguém, padre. O mal já tomou conta de tudo. Ele me enviou aqui para mostrar a sua impotência." O garoto se levantou de repente, como se não houvesse gravidade, e seus movimentos eram rápidos e descontrolados, uma agilidade que um menino daquela idade jamais teria. Ele caminhou até o padre, seus pés descalços fazendo um som estranho, abafado no chão. "Você não entende, padre", continuou Miguel com aquela voz demoníaca. "Eu sou o mal encarnado. Eu sou a essência do caos. Não há oração que possa me destruir. Não há exorcismo que possa me tirar de aqui." O padre tentou recitar uma oração, mas a cada palavra que dizia, a presença maligna ficava mais opressiva. O ar parecia se espessar. A temperatura no quarto caía, e ele podia ver sua própria respiração se condensando diante de seus olhos. Miguel começou a rir, uma risada baixa e gutural, que fazia os cabelos de Antônio se arrepiarem. "Você não pode me expulsar", disse Miguel, com os lábios se contorcendo de maneira grotesca. "Eu sou a tempestade que nunca passa. Eu sou a dor de cada ser humano que você já salvou. Eu sou o fim." Antônio sentiu uma onda de desespero crescer dentro de si. Aquele não era apenas um exorcismo comum. Miguel não era possuído por um demônio qualquer.
Ele estava lidando com algo muito mais antigo, mais profundo, mais puro em sua maldade. O padre sabia que precisava agir rápido. Ele recitou as palavras do rito com mais força, mas Miguel apenas zombava dele. "Você acha que palavras podem me afetar?" perguntou o garoto com um sorriso cínico. "Eu não sou um demônio que você pode banir com uma oração, padre. Eu sou o mal em sua forma mais pura. Você quer me exorcizar? Então me diga, padre, quem vai exorcizar você?" Foi então que Miguel se aproximou ainda mais, seus olhos fixos nos de Antônio, e uma força invisível empurrou o padre contra a parede. Ele bateu com força, sentindo as costelas se quebrarem. O quarto girava ao seu redor, e ele não conseguia se levantar. O poder do mal era tão grande que ele não conseguia se concentrar. Tudo o que ele podia fazer era lutar para se manter consciente. "Eu sou o fim, padre. Eu sou a origem e o fim de tudo", sussurrou Miguel, aproximando-se ainda mais. O garoto estava agora sobre ele, seus olhos queimando de um fogo demoníaco. "Agora você vai entender o que significa o verdadeiro sofrimento." Mas o padre não desistiu. Ele pegou o crucifixo com a mão trêmula e, com a última força que lhe restava, o levantou diante do rosto de Miguel. "Em nome de Cristo, eu te ordeno que saia deste corpo. Saia deste menino!" gritou Antônio, com o pouco de autoridade que conseguiu reunir. Miguel gritou, um grito tão alto e agudo que fez as paredes tremerem. O garoto se contorceu, sua boca se abriu até um ponto insustentável, e então, um som de algo sendo rasgado, como se o próprio tecido da realidade estivesse sendo dilacerado. O quarto tremeu, a luz das velas piscou, e por um segundo, o silêncio tomou conta da casa. Quando o padre se levantou, o corpo de Miguel estava imóvel no chão. Seus olhos, que antes eram negros como a noite, agora estavam comuns, e seu rosto estava pálido, quase inerte. O garoto parecia estar em estado de choque, mas não havia mais presença maligna nele. Antônio caiu de joelhos exausto, mas aliviado. Ele sabia que tinha cumprido sua missão. O mal havia sido expulso. Ou pelo menos, ele esperava que sim. O pai de Miguel entrou correndo no quarto e se ajoelhou ao lado do filho. "Miguel? Miguel, meu filho, você está bem?" O garoto olhou para ele, seus olhos cheios de confusão. "Pai, o que aconteceu? Eu não me lembro." O padre Antônio, com os últimos vestígios de forças, olhou para o garoto e para o homem, ciente de que a batalha contra o mal nunca termina. O mal pode ser expulso, mas ele sempre volta, esperando uma brecha. E naquela noite, ele soubera que, embora o exorcismo tivesse sido bem sucedido, o mal jamais desapareceria por completo. Era apenas uma pausa na guerra eterna. Terça-feira do Mal. Relato contado por Senhor Benedito, comerciante de Vitória da Conquista, Bahia. Eu fui criado aqui em Vitória da Conquista, uma cidade do interior da Bahia, um lugar onde todo mundo se conhece e onde as histórias, mais do que palavras, são como lendas que vão se passando de boca em boca. Me chamo Benedito, mas todos me conhecem como Benedito do Comércio. Acontece que eu não sou de falar muito sobre o passado, mas há umas histórias, essas não saem da cabeça, não. E uma delas, meu amigo, é a que aconteceu na farmácia de Seu Francisco, mais conhecido como Seu Chico. Quando eu tinha 18 anos, logo depois de terminar o colégio, comecei a trabalhar como repositor na farmácia da família de Seu Chico. O negócio parecia bem simples, como qualquer outra farmácia de cidade pequena, mas tinha algo de estranho naquele lugar. E o que era mais estranho ainda era o fato de que, todas as terças-feiras à noite, após as 20 horas, o Seu Chico atendia pessoas com doenças espirituais, como ele dizia, e as curava. Eu não sabia bem o que isso significava, mas estava curioso. Acontece que, com o tempo, fui vendo coisas que ninguém mais via. E vou te contar como tudo começou. A farmácia de Seu Chico era um homem muito respeitado na cidade. Um farmacêutico de verdade, com muito conhecimento sobre plantas, remédios naturais e outros segredos que ele não gostava de contar.
Mas ninguém sabia, ou pelo menos ninguém falava abertamente, que ele tinha um dom especial. Ele não apenas curava doenças físicas, mas também problemas espirituais. Era só nas terças-feiras, à noite, que o negócio acontecia. No início, eu pensava que era tudo apenas um boato, coisa que o povo falava para assustar, mas logo percebi que tinha algo muito estranho acontecendo naquele lugar. Era uma noite qualquer, de uma terça-feira normal, que eu estava organizando umas prateleiras na parte de trás da farmácia, quando ouvi os primeiros passos que indicavam que a noite estava prestes a começar. Era um barulho suave, mas eu sabia que, a partir daquele momento, o seu Chico começava seu atendimento espiritual. Eu me aproximei um pouco mais, mas sem fazer barulho. Ele estava lá, atrás da cortina que separava o fundo da farmácia da área principal, e falava com alguém. Não conseguia ouvir direito, mas parecia que ele estava discutindo com a pessoa. Ele falava em um tom calmo, mas firme, como se fosse alguém que já tinha visto de tudo. Eu, com a curiosidade de quem ainda não tinha vivido muito, não pude deixar de me aproximar mais para ouvir. Foi quando ela chegou. O casal entrou pela porta da farmácia com a menina nos braços. Eu nunca vou esquecer o olhar deles. Era uma mistura de medo e desespero. Eles pareciam vindos de um lugar distante, e o rosto da menina, uma jovem de 17 anos chamada Ana Clara, estava pálido como uma cera, com os olhos desorbitados e o corpo tremendo. O pai estava claramente angustiado e a mãe, com as mãos juntas, quase rezando enquanto olhava para o fundo da farmácia. Seu Chico, como sempre, não parecia se abalar com a situação. Ele os convidou a se sentar e fez sinal para que eu ficasse quieto. A menina estava ali, em completo silêncio, mas seu olhar parecia atravessar tudo, como se estivesse em outro mundo. O mais estranho foi quando seu Chico se aproximou da menina. Ele a olhou nos olhos e o ar pareceu se encher de tensão. Não havia mais o clima tranquilo de sempre. Era como se uma força invisível pairasse sobre todos nós. "O que está acontecendo com ela, seu Chico?" perguntou o pai, a voz embargada. Seu Chico não respondeu de imediato, apenas olhou para a menina e então, em um sussurro, disse: "Não é ela quem está aqui. Algo mais está dentro dela. Vou conversar com ele." Eu não entendia muito bem o que ele queria dizer com aquilo, mas naquele momento uma sensação estranha me invadiu. Eu podia sentir o peso no ar, como se algo de muito errado estivesse prestes a acontecer. Eu não sabia o que esperar. Fiquei parado ali, observando, mas sabia que não podia sair. O ambiente ficou tenso, abafado. Seu Chico pediu para que o casal se retirasse, o que eles fizeram sem hesitar, deixando a filha com ele. O quarto atrás da farmácia, onde ele atendia, estava completamente isolado. Ele começou a falar com a menina, agora quase inerte na cadeira. De repente, a menina deu um salto e seus olhos brilharam com um vermelho intenso. O corpo dela se contorceu e a voz que saiu de sua boca não era a dela. Era uma voz gutural, grave e distorcida. "Eu sou ele", disse o demônio, a voz ressoando de maneira grotesca, como se várias vozes se sobrepusessem. Eu fiquei paralisado. Meu coração batia forte, e eu sabia que naquele momento o que estava acontecendo